Sem mais delongas, irmãos, que a hora já se avança, eu gostaria, junto com vocês, refletir na palavra de Deus sobre o tema o poder da unidade. Para quem não teve a oportunidade ainda de me ouvir apresentar, o meu nome é Gil Delânio, pode me chamar de Gil, e nós estamos servindo ao Senhor como pregador, como palestrante, como professor, e também como escritor, porque queremos levar a verdade aos confins da terra, aonde eu não puder ir. Eu acredito que o escrito pode chegar. Gênesis capítulo 11, nós temos a história denominada de Torre de Babel. Aqui temos alguns princípios que podemos carregar a respeito da importância de trabalharmos com a unidade na nossa congregação. Não importa onde você esteja congregando ou vivendo, não é uma questão de igreja apenas, mas também de família, de escola, de empresa. Toda a comunidade precisa de líderes e liderados, precisa de um grupo integrado. E aqui mostrou-se o poder que existe na unidade de um grupo, independente da quantidade. O que faz um grupo eficiente, o que faz uma igreja poderosa e eficaz na sua missão, é a unidade dos seus membros. Igreja madura é uma igreja que não tem fofoca. Igreja madura é uma igreja que não tem desavença. Igreja madura é uma igreja que as pessoas se respeitam, se valorizam e se amam. Igreja madura é uma igreja que as pessoas falam uma mesma língua, têm um mesmo objetivo e adoram um só Deus. E nessa história da Torre de Babel, em Gênesis 11, nós temos muito a aprender. Se você encontrou o texto, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem. E aí fizeram tijolos que lhes serviram de pedra, e depois o betume para servir de cimento, de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade, vamos fazer também uma torre, cujo topo chega até lá no céu, e vamos tornar o nosso nome famoso, o nosso nome célebre, para que não sejamos também espalhados por toda a terra. Olha só o verso 5. Então o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que esse povo é um só, e todos têm uma mesma fala. Isto é apenas o começo do que eles são capazes. Agora não haverá restrição para tudo o que planejarem fazer. Vamos lá descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a torre. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Eu quero orar, por favor, me acompanhe. Reverentemente. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui não é um palco, aqui é um altar. Esse não é um show, esse é um culto. O homem não é o centro, não é antropocêntrico. Tu és o centro, é teocêntrico.
Estamos aqui fundamentados na tua palavra, que é a verdade. Estamos aqui beber desta água que vem do céu para saciar nossa sede, porque sede de ti nós temos. Sacia agora, Senhor amado, a sede de ti, da tua presença em nosso coração. A tua palavra, que é o nosso alimento, venha e sacia nossa fome de ti, porque tu és o pão da vida. A tua palavra, que é a semente do reino, esta palavra encontre lugar em nosso coração, e que esta palavra vá e produza o efeito para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o livro de Gênesis, ele foi escrito com um propósito, como todos os outros livros. É dedicado à autoria a Moisés, o legislador do povo de Israel, aquele que foi o libertador do povo lá do Egito. A ele é dedicado 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o livro de Gênesis, ele tem um propósito do capítulo 1 ao 11. E do 12 em diante, é outro propósito. Essas duas partes, uma é introdutória e a outra é o foco. E o foco é falar sobre a história do patriarca Abraão, Isaac, Jacó e José, e como o povo chegou no Egito, e também a saída do povo do Egito, que é contado em Êxodo, que quer dizer saída. Mas tem algumas questões que devemos considerar. Cada capítulo da Bíblia tem a sua lição e a sua temática, e nós vamos trabalhar aqui não a temática da Torre de Babel, mas a temática sobre o poder da unidade. Você não tem noção o quanto um povo que fala uma mesma língua, tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, é capaz de fazer. Você já ouviu falar do maior assalto a banco da história? Que foi no Ceará? O povo estava organizado. O povo estava unido no mesmo propósito e fizeram um grande assalto. O crime está organizado, mas a polícia nem tanto. O povo do mal está organizado, mas o povo do bem nem tanto. Então há uma necessidade de a gente observar que crianças precisam estar unidas e não brigar mais. Jovens precisam estar com o mesmo propósito e não se embaraçar mais. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que Ele é a causa de estarmos unidos e não separados. Porque aquele que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Não importa se somos batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleanos ou do avivamento bíblico, que isso é só denominação, isso é só placa, isso é só rótulo. Quando o sangue de Jesus entra, cai o rótulo, cai a placa, e a única coisa que aparece é o Filho de Deus no centro, nos trazendo unidade, nos trazendo firmeza. Os irmãos sabem que o capítulo 1, 2 e 3 fala da história da criação e também da queda do homem e da mulher por desobediência a Deus. O capítulo 4, 5 vai falar a respeito da genealogia, de alguns males que os seres humanos estavam cometendo e desagradando a Deus. No capítulo 6 ele toma uma decisão, faz uma mudança, e essa mudança é chamada de arrependimento. Deus mudou, Deus se arrependeu de deixar o homem viver para sempre, reduziu a 120 anos, e esses 120 anos que estava sendo dado aos homens era só maldade, era só destruição e violência, e Deus determinou mandar o seu juízo sobre a terra, e o seu juízo foi chamado de dilúvio. Capítulo 6, 7, 8 e 9 conta essa história de que Deus exterminou a raça humana que não entrou na arca, que representava a salvação do momento. E Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando menos se esperava, veio as águas e devorou a todos. Aqueles que estavam dentro da arca, que eram 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas, eles saíram e passaram a viver naquela comunidade, na região da Mesopotâmia, entre os rios Eufrate e Tigre. O capítulo 10 fala de uma genealogia que foram surgindo, de várias descendências que foram surgindo dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé.
de tanta gente que nasceu naquele povo, que o povo para fazer menino não era o povo de antigamente. Viviam 400 anos, 500 anos, 600 anos. O homem que mais viveu foi Matusalém, 969 anos. Interessante que quando vai falar a respeito da terra de Siná, eles não querem sair dali, eles querem ficar ali. Mas a ordem divina foi: vão e povoem a terra, encham a terra. Mas eles resolveram ficar. Deus havia determinado um caminho para que o homem se achegasse a ele, mas eles resolveram fazer um caminho próprio. O capítulo 11, versículo 1, é um capítulo de transição. Estão preparando os leitores para poder entender que Deus não vai aceitar nenhum outro caminho estabelecendo para o homem chegar no céu, a não ser o que ele determinou. Os homens queriam chegar no céu por conta própria, queriam fama a partir de um projeto que não agradou a Deus quando ele veio olhar. Olha o que diz o verso 1: em toda a terra havia uma língua só, e só uma maneira de falar. Conta-se, alguns historiadores defendem a ideia de que os idiomas que são falados no mundo foram criados aqui, depois os dialetos foram se misturando à medida em que os continentes foram sendo formados. Porque se falava uma língua só, mas Deus foi e fez com que vários grupos falassem línguas diferentes para que um não entendesse o que o outro estava falando, para que parassem com esse trabalho que eles estavam fazendo. Os homens tinham uma mesma língua e eles tinham um mesmo propósito. Diga mesma língua, diga mesmo propósito. Essa igreja ou qualquer comunidade, ela só cresce se a turma pensar igual, falar uma mesma coisa e buscar um mesmo objetivo. Famílias se desfazem por falta disso. Um não está entendendo o que o outro fala, um não quer a mesma coisa que o outro quer e acaba se desentendendo. Você quer família estruturada e forte? Oi? Você quer empresa estruturada e forte? Bota o povo para falar uma mesma língua e ter o mesmo propósito, que não tem como destruir pessoas que falam a mesma língua e têm o mesmo propósito. Eles disseram no versículo 4, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre até que chegue no céu e vamos tornar o nosso nome conhecido, célebre, para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Isso aqui foi um projeto extraordinário, porém, esse projeto extraordinário não agradou a Deus. Existe muita coisa que a gente faz, muita coisa que é até surpreendente, mas que não agrada a Deus. Existem algumas coisas que nós procuramos na nossa vida com muita empolgação. Tem até algumas pessoas que concordam com a gente, bate palma para a gente, ainda diz assim, se te faz feliz, vai lá em frente. Eu digo o contrário. Não é a ideia de fazer feliz que define se algo está certo. E nem tudo que dá certo é certo. É importante você consultar a Deus, para que Deus mande a sua aprovação, porque mesmo na adversidade, se não tiver unidade e se não tiver a aprovação de Deus, todo projeto humano vai por água abaixo. Um dia a casa cai, um dia o vento sopra, um dia o rio bate com ímpeto contra aquela casa, um dia desce a chuva e essa casa cai porque não está edificada sobre a rocha. Uma igreja que não tem uma opinião formada, segue a teologia de Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
A velha opinião formada sobre tudo é a Escritura Sagrada. É velha, mas é de Deus e vai continuar atualizada. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o nosso mestre. Existe muita coisa que a gente pensa que não, mas Deus está vendo. O verso 5 diz: então o Senhor desceu para ver o que os filhos do homem estavam fazendo. Tem muita gente hoje que procurou um templo para se reunir e adorar a Deus. Parabéns por essa escolha. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, para se reunir em uma comunhão, porque aqui todos têm o mesmo propósito: tirar foto e postar na rede social. Amém? Alguém disse amém. Você escutou? Alguém disse amém. Fazer um videozinho curto e colocar no status. Mostrar a roupa nova que comprou essa semana. Independente de uma foto e de um vídeo, tem algo mais importante para se fazer aqui. Eu não estou dizendo que é proibido tirar foto e fazer vídeo, mas chega de se perder em coisas supérfluas, em coisas pequenas, e vamos entender que há um propósito espiritual em estarmos reunidos em um mesmo lugar, porque foi em um momento assim, o povo estava reunido em um só lugar, que veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Era uma festa, uma comemoração como esta. E esta festa era chamada de Pentecostes. E foram vistas caindo sobre ele línguas, repartidas como que de fogo, sobre cada um deles, pousando sobre cada um deles. E eles os ouviam falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o concedia que falasse. Que coisa maravilhosa! Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar numa língua que nunca falaram. E todos ficaram pasmados com tudo aquilo. Muitos diziam assim: estão malucos, estão embriagados. E Pedro se levanta e diz: não estão embriagados esse povo, sendo essa hora do dia. Esse povo está cheio do Espírito Santo, porque está se cumprindo hoje o que disse o profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos, os jovens, todos se encherão do Espírito Santo, terão visões, sonhos e profetizarão, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E eles entenderam que aquilo não era uma coisa normal, era uma coisa sobrenatural. Era a presença do Espírito Santo no meio do povo. E se esse povo tiver com o mesmo propósito, se for o coração e a alma, milagres, prodígios e maravilhas acontecerão aqui, na tua vida, na tua família, nesta cidade. E vocês não serão conhecidos por conta apenas da festa das nações, mas porque há um povo que clama a um Deus vivo e que tem todo o poder para operar prodígios e maravilhas ainda hoje. O Senhor desce todos os dias para ver o que o Filho dos Homens estão fazendo. O Senhor vê o que você está fazendo. O Senhor olha todos os dias e sabe exatamente cada passo, cada sentimento e cada palavra que nós mencionamos. Nós não devemos viver como se Deus não estivesse olhando. Há um drone no céu e faz muito tempo que ele filma tudo. É muito importante isso aqui. Quando Deus olha para as crianças, Ele já sabe o futuro das crianças. Quando Deus olha para os jovens, Ele já sabe o futuro dos jovens. Deus já sabe o que essa criança vai ser, se vai ser advogado, se vai ser pastor, se vai ser vendedor, se vai ser jogador, se vai ser médico, se vai ser policial e se vai ser alguma coisa que não presta. Deus sabe. E tem algumas crianças que às vezes morre criança. Sabia disso? Que tem criança que morre criança? Quem quer morrer, levanta a mão. Ninguém quer morrer. Mas às vezes, como diz a Bíblia, há caminhos que para o homem, para a mulher parece direito, mas são caminhos que levam à morte. Quando o pai e a mãe dizem, faça não, vá não,
é porque sabe que pode gerar algum mal para a vida de vocês. A igreja, ela tem a missão de abrir a mentalidade da criança, dos jovens, para entender que há caminhos de morte. E eu conheço muitos jovens que não chegaram a 20 anos porque escolheram caminhos de morte. Quem aqui conhece pessoas que morreram pelas escolhas erradas que fizeram e não chegaram nem a 20 anos? Levanta a mão. Levante a mão. Eu conheço várias pessoas que morreram porque escolheram caminhos de morte. Deus muitas vezes permite a partida de alguém, porque sabe que essa pessoa vai se tornar pior e não vai procurar o caminho do jeito do certo. Às vezes as mães lamentam, os familiares choram, mas sabe, Deus, o Todo-Poderoso, o quanto teria sido pior se essa pessoa continuasse viva. As escolhas erradas que poderiam fazer lá na frente. Deus tem um propósito na vida de toda pessoa que Ele coloca neste mundo. Ele colocou você neste mundo e Ele está de olho em você. Ele está de olho nas obras que você faz. E Ele está pronto para abençoar as obras que estão no caminho certo. E Ele está pronto para interromper e impedir as obras que estão no caminho errado. Existem vários projetos no Brasil e no mundo que vai contra os princípios de Deus e Deus está vendo. Existem projetos que vão contra o nascimento de crianças no ventre. Existem projetos que favorecem o uso de drogas para liberar para todo mundo usar. Existem projetos e projetos que estão cada dia mais encaminhados para explorar um povo que tem procurado cada dia mais trabalhar e conquistar seus sonhos, mas há um homem mau que cada dia mais maquinam com sua mente pensamentos perversos querendo destruir uma população e um povo que às vezes não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, mas Deus está vendo. O Senhor, como estava vendo essa torre e essa cidade sendo construída, no momento certo ele desce e diz: vamos confundir a língua deles. O caminho para destruir uma população é colocar o povo um contra o outro. Pense em uma situação complicada. É quando nós vemos uma nação dizendo: eu sou da direita, eu sou da esquerda. É quando você vê uma cidade dizendo: eu sou do candidato A, eu sou do candidato B, e viver se atracando e se destruindo. Você parece entender que isso é uma coisa boa, mas do jeito que Deus confundiu a língua e dividiu o povo naquela época para poder barrar um projeto maligno que eles estavam fazendo, o diabo tem feito a mesma coisa com a igreja, com o povo de Deus e com o povo brasileiro. O povo brasileiro só vai prosperar quando estiver unido no mesmo propósito, falando a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Ou a gente vai contra a corrupção e não faz corrupção, ou a coisa não tem jeito. Não adianta dizer: isso está errado e nós estamos fazendo. Tem gente chamando o político de ladrão e vendendo voto. É a mesma coisa. Como é que a gente vai estar gritando justiça, justiça, se no dia a dia a gente não faz justiça nas coisas mínimas? Nós somos hipócritas no sentido de que queremos tudo certo quando se refere ao outro, mas na hora de fazermos nas coisas mínimas, nós deixamos muito a desejar. Repete comigo: Deus está vendo. Deus está vendo. Nós somos o povo do céu e não o povo da terra. Nós somos o povo de Cristo e do Evangelho e não da bandeira vermelha, azul ou amarela. Nós precisamos entender que estamos marchando não para construir uma torre para chegar no céu. Nós estamos marchando para o céu por conta da cruz onde Ele morreu. É a cruz que nos leva para o céu e não a torre de Babel. A igreja, ela não tem partido político. A igreja, se tivesse alguma coisa, seria inteira e não partida. Tudo que é partido está incompleto e não agrada a Deus. A igreja, ela tem princípios e precisa defender princípios. E nós precisamos sair dessa confusão. Babel significa confusão.
Deixar de estar um degladiando o outro por causa de bandeira A e bandeira B. Quem está entendendo sobre o assunto que eu estou falando agora, diga: eita! Eu sei que tem gente que deixou de vir para o culto porque tem uma carreata. Eu sei que tem gente que só troca a Bíblia para poder balançar a bandeira. Eu sei, mas tem o dia de cultuar e tem o dia de trabalhar. Tem um momento de adorar e tem um momento de fazer qualquer outra coisa, entretenimento, como você queira chamar. Eu chamo de perda de tempo. Há uma necessidade de o crente entender nessa geração que nós temos que transformar a geração e não se lambuzar na lama dela. Nós precisamos mostrar a luz e não se embaraçar nas trevas. Nós precisamos ser sal e não insípido, porque Deus vomita. Nós precisamos de uma igreja unida no mesmo propósito, falando a mesma língua, caminhando para o mesmo céu, sem precisar construir uma torre contra a vontade de Deus. O caminho para o céu já está definido, a gente não precisa de torre. Mas parece que cada denominação está querendo construir uma torre diferente daquela que Jesus estabeleceu. Nós precisamos entender que ele disse: eu sou o caminho, vai lá, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Voltar para Deus, ir ao céu, estar com Deus é só por Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para sempre. Meus queridos irmãos, a Bíblia ela trata de forma muito específica sobre essa questão da união. Eu gostaria de ler para vocês o quanto Deus disse: não há nada impossível para esse povo, porque esse povo é um só. E o texto que o pastor leu aqui, na oração de Jesus, em João capítulo 17, é um texto que fala sobre essa união. João capítulo 17, na oração de Jesus. A partir do verso 20. João capítulo 17, a partir do verso 20. João capítulo 17, a partir do verso 20. A unidade, quando ela é usada da forma certa, ela tem um poder muito grande de alcançar coisas extraordinárias. Porque ninguém consegue fazer verão sozinho. Não se faz verão sozinho, andorinha sozinha não faz verão. Olha o que foi que Jesus disse enquanto estava orando, antes de morrer na cruz. João 17, 20. Não peço somente por estes. Ele estava junto com os discípulos. Mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. 21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste. 22. Para que sejam um como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como eu também, como também amaste a mim. Olha que coisa extraordinária. O amor que o Pai tem com o Filho. O amor que o Pai Celeste tem com Jesus Cristo. Ele escolheu um povo para também desfrutar deste amor. E ele está dizendo claramente que esse amor só vai ser desfrutado se o povo estiver unido, vivendo em unidade. É na comunhão que o poder do amor de Deus se manifesta. Nós precisamos desfrutar da glória deste amor, que só a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, pode vivenciar. O mundo jamais vai viver este amor, porque o mundo não está em Cristo. O mundo busca o pecado e as trevas. Eles não querem vir para a luz para que suas obras não sejam manifestas. E a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. É assim que diz João
3, 17 e 18. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira, verso 16, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O que Deus tem projetado para cada um de nós está na pessoa do seu Filho. É crendo nele, em união com ele, que nós estaremos vivendo aonde ele está hoje. Porque ele disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. A Ele a honra, ao Salvador, a Ele a glória, hoje, amanhã e sempre. Louvado seja Deus, louvado seja o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, e essa ordem de viver em unidade, eles levaram a sério. Era coisa extraordinária que acontecia em Jerusalém, narrada no livro chamado Atos dos Apóstolos. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Eles vendo Jesus subindo ao céu, enxergando a olho nu, e Jesus desapareceu numa nuvem. 2 anjos apareceram e disseram, varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse Jesus que para o céu o viste ir, virá do mesmo modo como foi. E eles disseram que Jesus ordenou pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, depois que do alto fosse revestido de poder. Muita gente quer o poder da terra, o poder aquisitivo que é dinheiro. Muita gente quer o poder bélico, que é arma de fogo. Muita gente quer o poder da sedução, cultuando o corpo, querendo cada dia um corpo mais bonito, mais belo, mais esbelto. Mas acredite, nenhum deste poder vale a pena, porque o poder que vale a pena para a igreja, para o povo de Deus, é o poder do Espírito Santo. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, acompanhe comigo, o verso 32. 4:32. Olha que coisa linda vivenciar um momento como esse nos dias de hoje. Atos 4:32. Da multidão dos que criam era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa nem outra. Tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. O capítulo 2 e o verso 42 que nós lemos hoje pela manhã também narra a respeito disso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e Deus fazia milagres, prodígios e maravilhas através dos apóstolos. E eles viviam em comum, em unidade. Eles repartiam tudo aquilo que tinha, vendia e compartilhava com os irmãos que não tinham. E Deus iria confirmando a salvação através da pregação do Evangelho, e muita gente se rendia, e muita gente se convertia, porque havia a pregação do verdadeiro Evangelho. O povo congregava, o povo se alegrava, o povo vivia a comunhão. Essa é a marca registrada da igreja. O povo da fé é o povo do amor, da comunhão e da unidade. Já imaginou você dizer, eu sou do avivamento, eu não me junto com batista, eu sou batista, eu não me junto com assembleia? Mas se estamos servindo o mesmo Deus, indo para o mesmo céu, se nós somos um só corpo, uma só igreja, nós precisamos entender que a cidade está perdendo porque a igreja não está se unindo para ganhar essa cidade para Jesus.
Vamos unir todos os pastores, vamos unir todas as congregações, vamos fazer algo impactante nessa cidade para tirar o nome de São Bento para ser o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de José, de Bento, de Paulo e de João, o nome de Jesus, perante o qual o diabo, o inferno e as trevas tremem. A ele a honra e a glória para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, acompanhe comigo 1 Tessalonicenses 5, verso 10. Não vai dar para esperar. Os irmãos encontrarem todos, talvez. Não sei se colocando aqui ajude. 1 Tessalonicenses 5, 10. Diz o seguinte: Ele morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem mutualmente, e se edifiquem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. A vida cristã, ela só faz sentido, igreja só faz sentido, se nós estivermos em união e edificando uns aos outros. Em união e edificando uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 10. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Essa é a marca da igreja de todas as eras, de todos os tempos. Nós precisamos falar uma mesma coisa e não aceitar divisão no nosso meio. Muito pelo contrário, sejamos unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Guarde isso no coração de vocês. Filipenses, capítulo 2 e o verso 2, Paulo também está falando sobre isso. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Percebe que o apóstolo Paulo, percebe que Jesus sempre quis um povo unido, um povo que tinha a mesma forma de pensar, um povo que tinha o mesmo propósito. Desculpa. Um povo que tinha o mesmo modo de pensar e o mesmo propósito. Quer ver isso, por favor? Efésios capítulo 4, versículo 15. Para onde a gente for na Bíblia, a gente encontra a palavra amor, a palavra comunhão, a palavra união, a palavra unidade como a marca registrada da igreja verdadeira. Igreja verdadeira é aquela que promove paz e união, não é aquela que promove desavença e contenda. Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito e o seu crescimento para a edificação em si mesmo em amor. Uma igreja que vive em verdade e em amor estará crescendo de forma saudável e agradando aquele que é o cabeça, Cristo. Cada um fazendo a sua parte e pela justa cooperação de cada parte, nós havemos de crescer para a glória do Senhor Jesus. E sem mais delongas, eu gostaria de finalmente ler para vocês um verso que eu fiz quando fui desafiado a trabalhar no Nordeste todo, sendo líder de jovens que estavam sem uma direção,
sem saber no que acreditar, sem saber no que defender. E eu recebi um desafio muito grande nas igrejas batistas, de ser líder de todos os jovens da Bahia ao Maranhão, todos os 9 estados do Nordeste. Precisei ir em todos os estados e nas cidades onde as igrejas estavam, visitar todos os jovens, entender o que estava acontecendo com eles e tentar fazer uma unificação no Nordeste todo de um povo. Como é difícil unir um povo. É claro que eu, quando falei da Torre de Babel, eu descartei falar sobre a Mesopotâmia, sobre as grandes construções que haviam sido descobertas na época, confirmando a existência exata da Torre de Babel. Não falei sobre Nimrod porque faltaria tempo, mas é importante deixar claro que a mensagem que nós encontramos na Torre de Babel é que um povo que fala a mesma língua e tem o mesmo propósito, não há nada que possa impedir os seus propósitos de acontecer. Vocês têm muita coisa para realizar nessa cidade, nesse estado e nesta nação, mas o povo tem que estar unido. E eu lembro que eu estava já desistindo com tanta picuinha, com tanta desavença, com tanta coisa pequena que distanciava e dividia, que eu, olhando para alguns pássaros um dia de manhã, eu vi que eles andavam num ângulo e eu fiquei admirando como todo horário, naquele horário, eles passavam durante o dia e voltavam durante o final da tarde, cantando a mesma coisa, seguindo a mesma direção, todos unidos no mesmo propósito. E eu tomei aqui dali como se os animais conseguem fazer isso, os humanos também conseguem. E eu queria uma música, e eu queria uma mensagem, eu queria algo para dizer para aquele povo, para que a gente pudesse unir. E eu ainda consegui unir mais de 7.000 jovens, falando a mesma coisa, querendo uma mesma coisa, para servir o mesmo Deus. Eu fiquei muito feliz, e o que mais me inspirou, naqueles pássaros, eu fiz um verso que eu quero encerrar com ele, preste atenção. O tema desse poema significa unidade na adversidade. Realmente dificuldade nós temos, mas a unidade nos leva muito longe. Olha o que diz: olhando eu para os pássaros que voam em bando no céu, consegui aprender os passos que unem todos no anel. Vi temporal e tempestade combatendo aquele bando, que mesmo na adversidade tão unidos vão voando. Permaneciam todos no ar, determinados e contentes, e assim conseguiam atravessar tudo que vinham pela frente. O que na frente se cantava, até ao último respondia, somente um canto se escutava numa constante harmonia. O da frente machucou-se, logo o outro assumiu o seu lugar, e um a um se organizou-se, mas não pararam de voar. Que maravilha ver 2 lá de trás, descendo em busca do ferido, trazendo num voo mordaz para junto dos seus amigos. Ah, me deu vontade de voar e me unir àquele bando que não paravam de lutar e unidos vão lutando. Ah, se nós fôssemos pássaros, imitando exemplos seus, teríamos em nossos rastros o caminho que leva a Deus. Mas se nós formos unidos e numa língua só falar, tudo aqui será possível e ao céu vamos chegar. Deixo aqui meu veredito em nome da fraternidade, que o segredo é ser unido mesmo na adversidade. Amém, igreja? Unidade, 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 nada mais do que unidade, independente da adversidade. Vamos ficar de pé e vamos orar. Dê a mão a quem está do seu lado. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Jesus disse que eles sejam um para que o mundo creia. Jesus disse que eles sejam um em nós. Nós somos um em Cristo. E Cristo é um com o Pai. E nós desfrutamos dessa comunhão eterna que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Nós precisamos, irmãos, de uma igreja sarada. Nós precisamos de uma igreja pura.
Nós precisamos de uma igreja transformada para poder levar a este mundo o evangelho da graça, o evangelho da glória, o evangelho eterno, o evangelho poderoso. Meus irmãos, não adianta ter o nome de igreja e não viver como igreja. Tem muita gente entrando no evangelho, mas o evangelho não está entrando nele. Tem muita gente indo à igreja, mas não está sendo igreja. Igreja não é prédio, igreja é povo. Igreja não é tijolo, massa e banda. Igreja é um povo, é uma igreja santa. Nós precisamos viver em harmonia, em santidade, em unidade constante. Por isso eu quero que você ore comigo. Por isso eu quero que você sonhe com uma igreja unida, uma igreja corajosa, uma igreja que está disposta a dar a vida por amor ao evangelho e por amor ao reino de Deus. Eu gostaria que você orasse comigo agora por sua congregação. Se você congrega aqui, ore por esta congregação. Se você congrega em outro lugar, ore pela sua congregação. Ore pelos pastores para não estar se vendendo por 30 moedas de prata. Ore pelas igrejas evangélicas para não estar caindo na ilusão de que fazer política é a mesma coisa que politicagem. Olhe para que o povo de Deus não se venda por coisas vãs deste mundo, mas que olhe para o céu, buscando as coisas do alto, do Pai das luzes. Ali está a nossa coroa de glória, ali está a nossa vitória, ali está a nossa cidade, ali está a nossa riqueza, nosso galardão, nossa recompensa. Ele disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Igreja de Deus, povo santo, não se embarace com os negócios desta vida, olhe para o alto, porque Ele está às portas. Muitos serão despercebidos, pegos de surpresa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, vigiai, vigiai, vigiai. Nós estamos aqui para celebrar aquele que um dia, ao toque da trombeta, vai descer, e Ele estará reinando para sempre com o seu povo, com a sua igreja. Aquele que crê ainda, aquele que espera ainda a volta do Mestre, ore, adore, invoque o seu nome e peça que haja mais unidade, mais comunhão, mais amor e santidade na igreja do Senhor. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui em o nome e para a glória de Jesus, que vive e reina para sempre. Nós estamos aqui crendo que é na união, na unidade, no amor, na verdade que devemos trilhar. Precisamos, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, sem Ti nada temos. Vem, Senhor, e nos ajuda, nos levanta, nos fortalece. Visita essa cidade para que o Teu povo se una num só propósito, numa só língua, numa só fala, e que o Evangelho da glória, o Evangelho poderoso e eterno, bombardeie essa cidade, trazendo milagres, prodígios, maravilhas, a salvação, a conversão, a transformação de vidas. Senhor, nós te oramos pelos pastores, seus familiares. Nós te oramos por cada denominação evangélica nesta cidade. Meu Deus, faça banir a idolatria, faça banir a promiscuidade, faça banir, Senhor amado, o reino das trevas, aquilo que está alojado e pedindo o progresso espiritual desta cidade. Faça demolir o império das trevas e faça valer aquele que vive e reina para sempre. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor pelos séculos dos séculos. A Ti, Jesus, toda a glória. Amém. Amém.